aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e esse vídeo, na verdade, já era para eu ter lançado ele há algum tempo, mas acabou faltando tempo porque eu acreditava, ou ainda não sei, estou gravando agora, que esse vídeo talvez seria um tanto longo, né? E eu queria esperar mais algumas coisas acontecerem e eu acredito que o momento atual que a gente vive no mundo dos quadrinhos, ele é realmente bem pertinente para o que eu vou falar com vocês agora. Talvez eu não passe de uma mãe de Ná, né, querendo fazer previsões ou qualquer coisa nesse sentido, mas aqui eu vou tentar fundamentar ao máximo a minha opinião e sintam-se à vontade para concordar ou discordar do que eu vou falar. Basicamente, eu vislumbro a médio prazo o fim da era dos heróis aqui no Brasil. Eu não posso falar sobre os Estados Unidos, o mercado de lá, ainda que eu acho que a tendência seja quase que a mesma, mas aqui nós temos algumas maiores particularidades, vamos dizer assim. E eu vou tentar fazer um apanhado aí histórico dentro do colecionismo e da visão do leitor dentro das décadas, até chegar no atual momento de publicações principalmente Marvel e DC, o que sai recente lá nos Estados Unidos e que chega aqui com uma diferença aí de 8, 10, 12 meses pela editora Panini Comics. Bom, basicamente, galera, nas décadas de 60, 70, 80, 90, o público, ele tinha um foco nos quadrinhos de super-heróis, né? Tirando alguma publicação ou outra, como o Tex, algo mais voltado para um público específico, a grande parte dos leitores, elas realmente se interessavam pelos quadrinhos do Superman, do Homem-Aranha, do Incrível Hulk, do Batman, Quarteto Fantástico, quando tinha título. Aí tivemos as grandes publicações em formatinho pela editora Abril Jovem, Super Aventuras Marvel, Grandes Heróis Marvel, uma publicação que, se não me engano, era bimestral, o Capitão América também, entre vários títulos. Obviamente, existiam outros tipos de publicações, mas os álbuns europeus, até as publicações do selo Vértigo, eles eram voltados para um público muito mais específico, né? Galera que eventualmente tinha acesso às comic shops, onde chegavam os materiais importados, e aí eles já sabiam que a publicação realmente valia a pena, tinha grande qualidade, mas como a gente bem sabe, comic shops, e ainda mais hoje, né, elas existem em pouquíssimas cidades, né? E antigamente não era assim tão diferente, só cidades muito maiores que realmente tinham uma comic shop que traziam, né, títulos mais diferentes, sejam de autores independentes, produzidos aqui no Brasil, sejam as próprias publicações importadas. E aí, galera, com o advento da internet, né, seja através dos scans, dos quadrinhos digitais, e até as notícias que chegavam, que eram publicadas em vários sites, né, especializados em quadrinhos, indicando, comentando publicações gringas, o leitor já começou, né, daquela visão mais limitada, a expandir um pouquinho mais, né? E isso, obviamente, ganhou força com os fóruns de quadrinhos, com grupos que se criavam lá no Orkut e tudo mais, porque a galera passou a trocar informações, trocar ideias, fazer indicações. Então, cada vez, essa visão limitada ela foi se expandindo. Mas eu diria que aqui no Brasil, o que realmente nós podemos ter como um grande marco em relação a essa mudança de visão dos leitores foi o surgimento da editora Pipoca e Nanquim. Obviamente, antes do Pipoca e Nanquim, existiam publicações pelas mais diversas editoras desses quadrinhos diferentes, né? E aí eu falo diferente em relação às publicações Marvel e DC Comics. Até por conta da influência, da confiabilidade dos Três Pipocas, que antes de serem editora, eles eram e são, né, um canal de quadrinhos que apresentavam obras diferentes, né, do nicho de super-heróis, e isso acompanhado por outros canais também, o Central HQs, Dois Quadrinhos e vários outros, né? E aí eu falo um pouco mais do início, né, do boom dos canais de quadrinhos no YouTube, fizeram com que os leitores passassem a conhecer outros tipos de materiais. E eu falo do Pipoca e Nanquim principalmente porque eles se tornaram uma editora e efetivamente
trouxeram os materiais aqui para o Brasil, né? Eles, Espadas e Bruxas, do Esteban Maroto, Cinco por Infinito, e eles foram trazendo obras onde o público, acreditando e confiando, né, na curadoria ali do pessoal do Pipoca e Nanquim, começou a ler esse tipo de material, a consumir esse tipo de produto. Obviamente, em paralelo, as publicações dos heróis Marvel e DC continuavam bastante fortes, mas eu não sei se é impressão minha, até porque a gente não tem acesso, né, à planilha ali de vendas dos produtos da Panini Comics, mas eu sinto, não sei, né, que nós vemos uma grande derrocada em vendas nos quadrinhos de super-heróis e principalmente nas publicações mais atuais. Não é à toa que a Panini vem lançando várias séries com um apelo nostálgico. Desde a coleção clássica Marvel, nós temos a coleção histórica Marvel, que foi cancelada, a série Marvel Vintage, Marvel Verse, que é um compiladinho ali, Marvel Essenciais, Lendas do Universo DC, a saga do Batman, a saga do Superman, entre outras e várias republicações que são feitas justamente tentando fisgar aquele leitor que gostaria de ver determinados materiais que saíram na década de 70, na década de 80 e na década de 90, num formato mais caprichado, seja no formato americano em capa dura ou seja em capa cartonada. Então você percebe que a própria editora Panini, em relação a Marvel e a DC Comics, ela vem investindo e muito justamente nesse tipo de público. O que me leva a crer, e como eu disse, esta é a minha visão e a minha opinião, que os quadrinhos mais atuais parece não cair no gosto da maior parte dos leitores. E isso obviamente se deve não somente à falta de qualidade, né, dessas histórias, afinal os grandes artistas, aqueles mais renomados, tanto na parte de roteiro como de arte, eles não estão mais voltados a produzir publicações da Marvel e DC Comics, muito por culpa inclusive dessas editoras que não valorizam os seus profissionais, lançam os filmes baseados em arcos, em criações desses artistas e simplesmente falam, legal, muito obrigado. Obviamente espera-se um maior reconhecimento, inclusive financeiro, e isso faria com que os artistas, obviamente, esses mais premiados e renomados, voltassem a produzir para a Marvel Comics, porque traria uma maior rentabilidade. Mas é justamente por conta desse desdém que esses artistas preferem, na verdade, colocar todo o seu suor, toda a sua capacidade criativa em produções autorais, seja pela editora AWA, pela editora Dark Horse, onde existe ali uma certa parceria e divisões de lucros entre o autor e a editora, a Image Comics, entre outras, né, que obviamente tentam focar no próprio artista produzindo as suas obras, onde eventualmente pode virar uma série de TV, uma adaptação cinematográfica. E agora a gente percebe que a Marvel e a DC, elas têm grandes artistas somente para determinados títulos e, obviamente, de forma bem temporária. Um dos últimos casos foi o do Jonathan Hickman, né, que escreveu 2 minisséries para a editora Marvel Comics envolvendo o universo dos X-Men, que, aliás, é sensacional. Eu adoro, né, os 4 primeiros volumes dessa nova série dos X-Men, onde abarca justamente essas 2 minisséries. Depois ele continuou no título principal dos X-Men, mas já começou a cair o nível e as outras publicações mutantes que vieram a tiracolo acabaram não mantendo, né, a mesma qualidade de roteiros do Jonathan Hickman. Então são artistas ali no máximo medianos, legais, bons, mas você não tem realmente aqueles grandes caras que revolucionam os quadrinhos de super-heróis, que fazem algo relevante dentro desse nicho. O pessoal acabou produzindo materiais próprios, porque aí, obviamente, eles vão ganhar mais dinheiro e serão também mais valorizados. A Marvel e a DC Comics hoje, pelo menos em regra, ela é utilizada mais como vitrine pelos artistas para ganhar um certo nome ali na indústria. Tanto que vários deles, depois que conquistam o seu espaço e escrevem histórias de qualidade para Marvel e para DC Comics, mas não algo arrebatador, transformador, eles
bicam a mula, vão produzir os seus próprios projetos autorais. E aí a Marvel e a DC ficam chupando o dedo. E quando elas precisam aí realmente, né, de um grande artista para alavancar as vendas, trazer novas ideias, elas precisam botar a mão no bolso e pagar o que os caras estão pedindo. Isso tudo leva uma confluência de fatores, e não só um isolado, que me leva a crer que o fim da era dos heróis não está assim tão longe. E voltando às publicações fora do nicho de super-heróis, principalmente Marvel e DC, além da própria editora Pipoca e Nanquim, temos outras que vêm investindo fortemente, né? Como Mitos, Devir, Veneta, Mino, Script, Figura, Intrínseca, Quadrinhos na Companhia, que já vinha fazendo isso, novas editoras surgindo, Conrad. Temos as editoras que também publicam, né, materiais nacionais, a VEC, Draco, a Script também faz esse trabalho, o Pipoca com selo original. Então, o leitor, ele agora conhecendo, né, esse mar de outras publicações de extrema qualidade que nunca haviam chegado no Brasil, ou quando chegaram, ficaram ali naquele nicho do nicho, né, onde não tiveram a oportunidade de adquirir essas publicações. O leitor, diante, né, desses materiais novos, Marvel e DC, de baixíssima qualidade, eles começam a ponderar, porra, eu vou investir aqui em Arlequina, em Deadpool, ou eu vou investir aqui num trabalho sensacional, como aqui o Volta do Alfredo Alcala. Eu vou investir em Morte Cinder, de Alberto Breccia e Osterheld. Incal, de Jodorowsky e Moebius, Popeye, do Lelis, quadrinhos italianos que saem pela editora 85, Red Dragon, Grafite, Mitos. E aí, você tem um dinheiro, você vai investir em algo duvidoso, que a galera sequer está comentando, ou uma publicação que é tida como clássica, que é um material acima da média? Então o leitor agora tem essas opções. A divulgação desses materiais se tornaram muito maior. Então, com isso, nós temos realmente um embate entre o nicho de super-heróis e os quadrinhos que estão fora desse nicho. Porque como os quadrinhos estão cada vez mais caros, né, você precisa ter uma maior seletividade na hora de adquirir as suas publicações. Então eu acredito que os quadrinhos de super-heróis, eles estão sofrendo uma concorrência muito forte, ainda que esse nicho ele seja um mainstream, né? Nós temos publicações aí pelas mais diversas editoras em formatos caprichadíssimos que vem abrilhantando os olhos dos leitores, e essa troca de informações, seja de amigos, seja em grupos do Facebook, de WhatsApp, seja através dos canais de quadrinhos, sites e blogs também, vem fazendo com que o leitor ele acorde, né, e descubra que existe vida fora do nicho de super-heróis. E isso que eu nem comecei a falar dos mangás. Sim, meus amigos, ainda tem o lance da competitividade dos quadrinhos orientais. E aí eu vou falar de mangás e manhwas, mas vou tratar todos como mangás, ainda que exista essa certa distinção. Os mangás vêm crescendo cada vez mais, tanto lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também. Quantas editoras vêm lançando mangás aqui no Brasil? Desde a JBC, que é especializada em mangás, a editora Panini, com o selo Planeta Mangá, a editora Pipoca e Nanquim, a Script vai lançar o seu primeiro mangá, nós temos a editora Veneta, que tem publicações simplesmente sensacionais, a editora Devir, com o selo Tsuru também, com materiais assim lindíssimos, a editora Conrad antigamente lançava bastante publicações, mas atualmente parece que não tem nenhum mangá, e pode ser que eu esqueça de uma editora ou outra, a New Pop também, que é especializada em mangás, você tem a VEC, a Draco, que lançam a VEC não, mas a Draco lança alguns mangás nacionais também, ou talvez a VEC também tenha lançado e eu acabei aqui me esquecendo. Então, você tem o crescimento, né, dos mangás aqui no Brasil. E os mangás, galera, eles são muito legais pelo seguinte motivo: além de ter início, meio e fim, pelo menos a maior parte dos mangás, você tem um direcionamento de público para aqueles materiais, né? Então tem o shoujo, tem o seinen, tem o shonen,
Ou seja, o leitor ele sabe o que está comprando, ele não vai ter grandes surpresas. Já na linha Marvel e DC, além da grande longevidade de diversas séries, e aí existe o fator cronológico que pode atrapalhar também na parte de colecionismo, ainda mais com o que vem custando hoje os quadrinhos, a gente tem a questão das diversas modificações, a entrada e saída de artistas, enquanto nos mangás, normalmente o artista que inicia a obra, ele finaliza, né, essa mesma obra, e na Marvel e na DC, ainda que as editoras tenham, obviamente, tentado trabalhar essa questão, criando as temporadas, né, temos o Immortal Hulk, finalizou. Agora nós vamos ter o Donny Cates assumindo os roteiros, aí começa a edição novamente da número 1. Ainda existe um apego cronológico dentro da linha de super-heróis e aquelas modificações que normalmente não agradam, e a gente sabe disso, né? As publicações de super-heróis, elas vêm sofrendo uma pressão política e ideológica muito grande. E isso também vem comprometendo a liberdade criativa dos autores. Quando todo mundo pensa de uma mesma forma, quando existe ali uma mão editorial que tenta cercear a criatividade dos autores, é óbvio que vai ficar estagnado, é óbvio que não vai sair do lugar. Você não tem mais aqueles autores que causam dentro da obra. E quando eu falo causam, não é descaracterizando os personagens, modificando, substituindo, trocando tudo. Não, é dentro da temática, dentro daquele universo do super-herói que eventualmente o autor vai escrever. Você não tem mais isso. Infelizmente, como nós tivemos décadas atrás, o Comics Code Authority, onde os conservadores queriam dizer o que podia, o que não podia sair, porque poderia eventualmente corromper as nossas criancinhas. Hoje nós vivemos basicamente a mesma coisa, mas não de forma oficial. Só que agora parte do progressismo. E o interessante é que a gente não consegue mais distinguir tamanha a proximidade desses extremos, né, dos ultraconservadores e dos progressistas mais alienados, quando, por exemplo, é censurada, e aí censurada entre aspas, né, mas a editora resolve não publicar, enfim, uma personagem feminina mais sexualizada. Você não sabe se é um conservador querendo vetar a imagem porque vai destruir a unidade familiar ou se é um progressista dizendo: meu Deus, a mulher foi hipersexualizada, nós vivemos outros tempos, censura, censura, tirem isso e cancelem os autores e tudo mais. A teoria da ferradura explica muito bem, né, onde os extremos estão mais próximos do que das suas respectivas alas mais moderadas. E isso realmente atrapalha e muito o universo dos quadrinhos. Sem falar nas modificações dos personagens, e aqui eu não falo de detalhes, uma mudança de uniforme ou não. Enquanto nos mangás, aquele personagem que inicia a série, ele vai terminar a série, ainda que obviamente ele tenha algumas mudanças de convicções, de postura, mas dentro de um contexto que obviamente vai causar essa alteração. Nos quadrinhos, muitas modificações elas são de supetão, por pressão editorial ou até mesmo pressão de grupos minoritários. Nós precisamos de mais personagens gays, o que é ótimo, mas aí não se criam novos personagens gays, e aí você tem aquelas substituições, e aí um leitor mais antigo, que eventualmente tinha se afastado dos quadrinhos, quando pensa em retornar, ele sequer reconhece aquele personagem. Então, galera, é algo realmente muito complicado que a Marvel e a DC parece não saber lidar. Provavelmente vai rolar agora aquele corte descontextualizando tudo e dizendo que eu sou contra a diversidade, quando eu justamente estou falando que a diversidade é importante, mas não através de substituições, não através de mudanças bruscas, não através da incoerência, mas sim de forma orgânica, onde nós temos aí a abertura para colocar novos personagens sem eventualmente mexer naquele que está estabelecido há várias décadas. O caso dos mangás traz uma linha de diversidade muito grande. E aí cabe ao leitor buscar aquele gênero que mais lhe atrai. Ao contrário dele estar lendo Dragon Ball, né? E o Goku, de repente, se revelar um transexual. E o problema não está na transexualidade, mais uma vez, está na falta de coerência, na falta de construção disso. One Piece é um universo muito diversificado, que
tem vários tipos de representatividades. Excelente, mas o Luffy, de uma hora para outra, ele não vai se transformar numa mulher, ele não vai virar negro, não vai virar índio, ou qualquer coisa nesse sentido. Essa falta de constância dentro do mundo dos super-heróis que vem fazendo falta. Ah, Fernando, mas aí você vai deixar as histórias engessadas. Certeza? O Conan não é o mesmo? Desde lá da década de 70, é o mesmo. O Demolidor, desde aquela grande revolução causada pelo Frank Miller, quantas modificações ele sofreu? Praticamente nada, tirando, obviamente, aquelas fases ruins. É um personagem que, dentro do universo Marvel, está sempre lá com as melhores histórias, mantendo o personagem dentro das suas concepções básicas, principalmente a partir ali do Frank Miller. Então, não é questão de engessamento, você pode trabalhar o entorno do personagem sem precisar simplesmente destruí-lo ou substituí-lo, ainda que, obviamente, as substituições, quando bem feitas, bem contadas, de forma coerente, elas venham trazer ali um certo respiro para as histórias dos personagens. Mas como a gente sabe, isso acontece muito não porque o artista quer fazer, mas por uma decisão editorial, por uma questão ideológica. Como o próprio Chuck Dixon comentou, nós temos a questão ali do autor colocar uma espécie de avatar no personagem, né? E aí você percebe diversas incoerências, inclusive nas atitudes, no comportamento desse personagem que está sendo escrito. Então isso, galera, não é algo que eu particularmente vejo com bons olhos. Tem gente que acha o máximo, que aplaude, que o importante é a diversidade pela diversidade, e foda-se a qualidade das histórias. E eu sempre digo, a diversidade é de suma importância, porque quanto mais pessoas das mais diferentes possíveis forem atraídas para comprar quadrinhos, ótimo! Eu só acho que a questão é como você faz isso, né? E quais personagens você resolve abordar dessa forma, né? Então a questão não é a representatividade em si, mas a forma que ela é colocada dentro do universo Marvel e DC Comics. Nós temos várias publicações que abordam a representatividade, a diversidade e que são realmente muito legais. Eu já resenhei Naomi, com uma criação do Brian Michael Bendis, uma personagem negra que mora no interior dos Estados Unidos. Você tem Gotham Central, que eu considero uma das melhores séries dos últimos anos, onde a Renée Montoya, que é uma das principais personagens, é negra, policial, lésbica, sofre lá dentro da polícia, inclusive preconceito, só que tudo feito de forma muito orgânica, sem panfletismo, que é algo também muito problemático hoje na indústria de quadrinhos de super-heróis. Aliás, essa insatisfação eu já falei de forma bem mais detalhada em outros vídeos. Aqui eu estou praticamente me auto-repetindo. O lance é que eu percebo que a Marvel e a DC Comics parecem não querer mais você como leitor. Você que eventualmente concorda comigo. Obviamente existe ali outros leitores que estão sendo atingidos e beleza, o futuro vai dizer se realmente esse novo público que tem um caráter mais progressista dentro das histórias, que não ligam para mudanças, modificações, que o importante no final das contas é a representatividade, se esse público ele realmente vai manter essas publicações a longo prazo. Porque eu conheço vários leitores, e aí eu me incluo, que vem deixando cada vez mais os quadrinhos de super-heróis. E não, é preciso deixar isso muito claro, porque a gente sabe o tanto de pessoas mau caráteres que fazem recortes aqui dos meus vídeos, que inventam, criam narrativas diversas do que eu estou falando. Eu não estou deixando mais de lado hoje os quadrinhos de super-heróis por conta do progressismo. Não, seus imbecis! Vocês lembraram que eu falei de confluência de fatores? São vários fatores, vários deles. Obviamente, é este que me incomoda, e não a diversidade em si, mas a forma que ela é colocada dentro do mundo dos quadrinhos. E vários leitores têm deixado de comprar as histórias de super-heróis, essas novas, e apostando nas edições mais antigas. Então me parece que no futuro, né, e aí, mais uma vez, dando uma de mãe de Ná aí, as editoras elas vão viver basicamente de republicações de histórias clássicas. E essas publicações mais novas aí,
eu realmente não sei como elas vão chegar aos leitores, se no meio digital ou se ainda vão ser publicados no formato físico. Eu já comentei em outros vídeos, em previsões de anos atrás, que em algum momento essas séries mensais elas devem vir no formato digital e aquelas publicações mais pedidas, que ganham prêmios e tal, do nicho de super-heróis, elas devem vir aí depois encadernadas, né? E tem outros fatores, como o próprio preço, né? Cada vez os quadrinhos estão mais caros, então a galera prefere arriscar menos em novas publicações e ir atrás de publicações mais antigas, mais clássicas, mais elogiadas. Então é algo que eu venho percebendo, não só dentro da minha bolha, porque daí é fácil falar dentro da bolha, mas em postagens de pessoas que eventualmente discordam, né, da minha visão em relação à questão do universo de super-heróis e como a Marvel e a DC vem trabalhando, seja com essa questão mais ideológica, seja com a questão da desvalorização dos autores e tudo mais. Tanto é verdade, galera, que atualmente, só para vocês terem uma ideia, eu só acompanho 2 publicações atuais periódicas da Marvel e DC. E são 2 da Marvel, Demolidor do Chip Zdarsky e Immortal Hulk. Somente, galera. Da DC Comics não tem nada, tanto que nem um top de melhores de 2021 eu fiz da DC, fiz da Marvel Comics e tive que fazer um top 5 ali e no talo, porque estavam faltando publicações que realmente eu me sentisse atraído. E olha que eu tenho um histórico de colecionismo de mais de 20 e tantos anos, comprando publicações Marvel e DC, aquelas mensais, aquelas edições periódicas. Então, o que realmente me leva a parar, né, de investir nesses materiais que eu cresci lendo, que fez a formação minha como leitor de quadrinhos? Sem dúvida, é esse conjunto de fatores. Afinal, eu vou pegar uma publicação meia boca de super-heróis só por uma questão empática, de nostalgia, de emoção? Ou eu vou investir o meu dinheiro em algo que eu vou gostar realmente, que eu vou falar, putz, que quadrinho bacana, esse quadrinho realmente me divertiu, ou me fez pensar, me fez refletir? É óbvio que eu vou tomar esse outro caminho. Mas isso quer dizer que a Marvel e a DC elas estão erradas? Por alguns aspectos que eu elenquei aqui, eu diria que sim, e principalmente na falta de valorização dos quadrinistas que vão trabalhar para a editora. Isso, para mim, é o pior dos problemas para o universo de super-heróis. Mas e Fernando, e com relação a esse direcionamento mais voltado aí para o público progressista, tá certo, tá errado? Galera, aí é simplesmente uma aposta das editoras em tentar buscar esse novo público, ou parte desse público que eventualmente ainda não estava inserida dentro do mundo dos quadrinhos. Não tá certo e nem errado, é uma estratégia da editora. E aí cabe a você, leitor, né, decidir se aquilo é ou não para você. Não é uma questão de boicote, de meu Deus, não vou comprar aquilo mais porque foge da minha ideologia. Eu particularmente leio todo tipo de quadrinho, inclusive aqueles que ideologicamente eu discordo e que tem muita qualidade ali artística e também de roteiros. Então não é esse o ponto, pelo menos para mim. Mas é um fato que nós temos aí atualmente um maior direcionamento para um tipo de leitor. Tanto que o Justiceiro teve uma mudança de design da sua caveira, ainda não se sabe se é para sempre ou se é temporário, aí a Marvel obviamente vai testar isso no mercado, mas falaram que o personagem também não vai mais utilizar armas de fogo, vai utilizar só espadas. Isso obviamente é tudo uma questão político-ideológica. E eu acho engraçado quando as pessoas criticam, quando eu aponto isso que é um tanto óbvio, dizendo não existe aí essa questão ideológica, quando essas mesmas pessoas falam que quadrinhos têm política, e eu concordo, mas quando ela vem de encontro ao que elas acreditam, aí já não vale, não, aí você está alucinando, você está vendo coisa e tal. Então, galera, é basicamente uma questão de direcionamento de público que a Marvel vem fazendo. A questão é, isso vai se sustentar ou não? E aqui no Brasil, eu acredito que essas publicações novas, Marvel e DC, que chegam ao Brasil pela editora Panini, elas vão vender cada vez menos. E mais uma vez, é preciso repetir, por esse conjunto de fatores.
fatores, tá? Esse conjunto de fatores, entendeu, mau caráter? Então, galera, basicamente esta é a minha opinião em relação ao fim da era dos super-heróis aqui no Brasil. Eu acho que o mercado de super-heróis, ainda que tenha uns filmes, vai se reduzir drasticamente, e a Panini Comics, que é a editora que publica Marvel e DC aqui no Brasil, vai investir mais nesses materiais clássicos, nostálgicos da década de 70, da década de 80, até aquelas publicações ali da década de 90, as séries mais importantes que eventualmente se destacam, mas como a gente sabe, né, são muito poucas. E é isso aí então, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Coloque a sua opinião aí do que você discorda, do que você concorda também. O que vocês acham do futuro dos quadrinhos de super-heróis, principalmente Marvel e DC aqui no Brasil? Coloque aí nos comentários, não esqueça de dar o seu like, compartilhar esse vídeo e também se inscrever aqui no canal. Um abraço para todos e fui!